Vamos agora sim com Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, sempre às terças aqui com a gente. Boa tarde, Silvio, me ouve agora? Boa tarde, ouço e também sinto frio. Muito frio, pois é. Não tanto quanto o Guilherme lá em Porto Alegre, mas aqui em São Paulo também temos Verdade. frio. Qual a temperatura agora? Pisca aqui na tela para mim, deixa eu ver se eu vejo aqui. Avenida Paulista, ai, tá muito longe, eu não consigo ver o termômetro. Mas deve estar em torno dos, 15 graus, é isso mesmo. Silvio, fala pra gente É, então. O Brasil tem sido muito afetado com as mudanças climáticas, principalmente nesse momento, a região sul. E a preocupação é com as prefeituras de fato preparadas para lidar com essas questões referentes ao clima, não? de fato, Thalita, olha, é uma tragédia anunciada, o que nós estamos revendo esse ano, né? O ano passado, a grande Porto Alegre teve um desastre enorme de inundação. Foram 2,4 milhões de pessoas afetadas, 440 mil desabrigados. E tinha, depois disso, indústrias que resolveram mudar de lugar, porque estavam em lugares vulneráveis, casas que foram postas à venda por preços irrisórios, porque os moradores não queriam voltar lá. Quer dizer, você tem, além das mortes causadas pelas inundações, uma perda econômica também muito significativa. Isso se deve a dois grandes fatores. Um deles são as mudanças climáticas mesmo, né? Porque nós vamos ter índices pluviométricos, volume de chuva muito maior hoje em dia e mais concentrado em períodos curtos, que vão causando essa congestão de água e esse problema todo de inundações e de perdas, né? E o outro é a questão do planejamento urbano e da gestão municipal, que não se ocupa disso. E isso é muito importante, é muito impactante você ver que prefeitos e governadores, que são os principais responsáveis por gerir esse processo todo, não estão atendendo às exigências do momento. Agora mesmo nós temos 1.670 pessoas desabrigadas por essa enchente. E veja, por exemplo, o sistema de prevenção de enchente de Porto Alegre é de 1960. Não foi atualizado. As áreas que eram vazias, próximas aos rios, foram se urbanizando, foram sendo ocupadas por ocupações, né? Quer dizer, e isso foi sendo permitido, de maneira que agora você tem bairros consolidados, depois de 50 anos, né, de ocupação desse jeito, que estão à beira dos rios, que estão muito vulneráveis, né, por falta de fiscalização, por omissão da prefeitura, e por pressão do mercado imobiliário, né? Quer dizer, isso tem que ser contado também. Quer dizer, eu vejo, por exemplo, que os desastres têm particularidades regionais. Há lugares em que a ameaça maior é a seca, é o fogo, né? Outros lugares é, de fato, inundações, devastações dessa ordem. Cada prefeitura tem que obedecer, e isso já é exigência legal, um plano diretor que possa enfrentar esses desafios da particularidade da região da sua cidade e do seu município, né? Esse plano diretor nunca foi obedecido. A gente sabe que, como é exigência legal, as prefeituras fazem, mas botam na gaveta. A lógica do mercado imobiliário, a pressão das construtoras, as oportunidades de negócios se sobrepõem a essa legislação, né? Da mesma forma, você está impermeabilizando as cidades. Então, cada vez que você põe mais asfalto, você está permitindo que esse, essa chuva corra, deslize pelo asfalto e vá fazendo concentrações que ameaçam a segurança pública, a vida das pessoas, os próprios patrimônios imobiliários que cada um vai aos poucos conseguindo montar a sua casinha, né, para poder garantir a sua velhice. Isso tudo fica ameaçado. Nós não temos um processo de arborização forte para garantir que essas temperaturas que cada vez mais estão sendo altas,
Agora, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem cidades que chegaram a ter 45 graus. Aliás, na Espanha, Sevilha, né, teve 45 graus de temperatura. Nós também precisamos nos proteger nas cidades contra essas ilhas de calor que vão se formando. Né? Então, por exemplo, a arborização é fundamental, escoamento de água é fundamental, permeabilidade do solo para absorver a água é fundamental, né? E essa prevenção contra as inundações, que no caso de Porto Alegre lançou mão em 1960 de comportas, e agora a prefeitura está contratando um estudo para fazer um projeto melhor. Imagina, agora, depois que caiu a casa, né? Então, eu penso que agir com uma prevenção é muito melhor do que você ter que enfrentar depois o desastre. Né? Ele é mais custoso, inclusive, do ponto de vista econômico. Né? Mas, de toda maneira, quer dizer, se você impuser um planejamento, regras, ordenamento urbano, e conseguir assegurar lugares para moradia popular que estejam em áreas protegidas, porque essas áreas vulneráveis, elas são as mais baratas e aquelas que são objeto da possibilidade de ocupação da parte de quem não tem casa. Né? Então você fica com um conflito. Ou defende o conjunto dos moradores e impede que essas casas sejam construídas aí, ou você aceita que essas casas sejam construídas aí e torna todo mundo vulnerável. Né? Então, as prefeituras têm que assegurar espaços de moradia popular, têm que assegurar uma fiscalização para que essas áreas vulneráveis não sejam ocupadas. Né? Quer dizer, tem que criar um tipo de, vamos dizer assim, de política efetiva, essa de prevenção. Aí nós temos um segundo passo, quer dizer, depois que aconteceu, o que acontece? Né? Hoje em dia é preciso pensar que no orçamento municipal você tem que ter, né, abrigos previstos para grandes quantidades de pessoas, né? Você tem que ter um corpo de bombeiros muito mais vitaminado do que o temos hoje, equipamentos de salvamento, e enfim, quer dizer, você não pode pensar que vamos então desocupar a escola e aí vai ser feito um abrigo, porque você não sabe o tempo que isso vai demorar e o quanto vai afetar a comunidade. Então, é preciso ter, de fato, projetos de abrigos para evitar esses desastres. E uma coisa que também não está sendo feita é estabelecer consórcios municipais, porque as regiões elas têm uma cara mais ou menos homogênea. O município vizinho tem mais ou menos as mesmas vulnerabilidades que o seu. Então, há preciso fazer acordos entre prefeituras para que a mobilização de socorro, os bombeiros, eventualmente o combate ao fogo, coisas assim, sejam feitas em consórcios, somando força entre as equipes dos municípios para isso. Mas para isso precisa ter entendimento, precisa ter política, precisa ter estratégia. E o que nós estamos vendo é as prefeituras em geral achando que é obra da natureza, que isso vai passar, que não vai se repetir e que não tem orçamento para tratar dessas coisas. Sim. É uma questão de prioridades. O que vale mais? Quer dizer, a vida das pessoas Sim. não está sendo considerada, né? Aliás, sempre às terças a gente também traz o destaque do programa Le Monde Diplomatique Brasil, que vai ao ar sempre às terças aqui, às 8 horas da noite, hoje falando sobre os perigos dos CACs. Está aí para você acompanhar ao vivo em TV aberta e também pelas redes sociais. E temos também a capa do Le Monde Diplomatique Brasil de hoje, que tem tudo a ver com os assuntos que tratávamos aqui desde o começo do programa, que é essa luta de classes que está imposta aqui no Brasil, não, Silvio? Verdade, Thalita. Nós estamos assistindo um impasse que é muito surpreendente, porque o fato dos muito ricos não quererem contribuir com o seu imposto para atender as necessidades dos brasileiros, de educação, de saúde, de mobilidade, enfim, os impostos que fazem funcionar a máquina pública, né? E desenvolvem os programas sociais, é muito impressionante. Porque, de fato, se você fizer o cálculo do que significa para esses grandes ricos, né, essa taxação,
é muito pouco. Então, eu estou entendendo que uma coisa é essa resistência a abrir mão dos subsídios, dos financiamentos, né, dos supersalários, coisas assim. Sim. E, de outro lado, também é uma preocupação de não atender às demandas sociais. As sugestões são corte no social para poder equilibrar o orçamento. Até o Banco Mundial hoje faz uma prescrição propondo esses cortes no Sim. social. Então, eles são também da ótica neoliberal, sustentam a argumentação, inclusive, dos setores das nossas elites, dos economistas neoliberais, inclusive, né, para poder justificar que o pobre não cabe no orçamento. E é Sim. justamente o embate que está se estabelecendo, né? Isso com Perfeito. relação à nossa edição de agora, que está discutindo a questão do IOF, a questão da Selic, e para onde vai o dinheiro público se não vai atendendo às necessidades da população. Perfeito. Já o programa de Diga. hoje, da terça-feira, né, à noite, tá entrando um ruído aí, né? Esse Não, não, tá programa, bom aqui. Diga, diga. esse programa, ele está tratando de um problema que foi criado pelo governo Bolsonaro. Nós temos alguma coisa como 800 mil caçadores, atiradores e colecionadores registrados. Esses caçadores, colecionadores estão comprando armas, inclusive pesadas, sem comprovação. Já ficou, inclusive, alguns inquéritos comprovaram que pessoas que estavam cumprindo pena, que estavam licenciados para poder fazer a sua visita à família, coisa assim, compraram armas, né? E os CACs estão sendo, de alguma maneira, um canal de Sim. transmissão para o crime organizado de armas pesadas, né? Eles não têm uma razão de terem sido culpados, porque, na verdade, quer dizer, a responsabilidade maior de fiscalizar os CACs era do Exército. Sim. E o Exército diz assim: olha, nós não tivemos capacidade para fazer isso, ninguém controlou, quem quis comprar, comprou, e pronto, né? E agora isso Sim. passa para a Polícia Federal como responsabilidade, o que é um passo super importante, né? Então, nós estamos discutindo as implicações dessas armas circulando na sociedade, os riscos que elas promovem, as Perfeito. políticas que estão sendo armadas, mas veja bem, quer dizer, esse contrabando, por chamar assim, de armas, ele envolve não só os CACs, eles envolvem parlamentares, membros do executivo, membros do judiciário, que vão fortalecendo a relação com o crime, porque eles estão comprometidos com isso, Sim. né? E assim assegurando esse fluxo de armas, né? Para poder alimentar a defesa desses bastiões, vamos dizer assim, né? Do crime organizado, das milícias, enfim. Então, nós estamos tratando dessas questões. Elas são sérias, elas não têm uma solução Sim, sim, de sim. curto prazo à vista, né? E geram um impasse de segurança na nossa nação, né? Perfeito. Vamos discutir com um membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que vai nos dar uma série de elementos muito importantes para a gente poder avaliar a situação. Beleza, é isso. Silvio, muito obrigada. Um beijo para você. Até a próxima semana. Beijo, até a próxima semana. Uma saudação para quem nos assiste. Um beijo.